quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença, em busca da Tua graça, em busca de comunhão, em busca de perdão, em busca de mais esperança na volta de Jesus, em busca de soluções para os problemas que enfrentamos cada dia. Estamos aqui para agradecer e para louvar o Teu nome, porque o Senhor é bom. Invocamos a presença do Espírito Santo conosco, para falar ao nosso coração através da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Eu convido vocês para abrirem a Bíblia em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Um escravo foi solicitado pelo seu senhor para ir até o mercado e comprar o que de melhor existisse lá no mercado. E o escravo, indo ao mercado, comprou língua de vaca e trouxe para o patrão. E depois de alguns dias, o seu senhor disse para que ele fosse ao mercado novamente e agora comprasse o pior que existia no mercado. E ele novamente comprou língua de vaca e levou para casa. E o seu senhor não entendia mais nada. Falei: eu não estou entendendo, disse ele. Eu pedi para você comprar o que existia de melhor no mercado, você trouxe língua de vaca. Agora eu pedi para você comprar o que existe de pior no mercado, e você me trouxe novamente língua de vaca. E aquele escravo, cujo nome é Esopo, ele disse: é isso mesmo, meu senhor. A nossa língua pode ser a melhor coisa do mundo, ou a pior coisa do mundo. A nossa língua pode nos trazer bênçãos mil, ou a nossa língua pode nos trazer desgraça e recompensa muito ruim, depende do uso que nós fizermos da nossa língua. Então, queridos, eu quero ler para vocês um texto para mostrar o poder que existe na língua, o poder que existe na boca. Existe um livrinho, Há Poder em Suas Palavras, está aqui em minhas mãos. Eu comprei bem uns 40 livros desses e distribuí para amigos e dei para os meus pais também um deles. Este é o livrinho do meu pai e da minha mãe. Estamos lendo com a minha mãe um pedacinho cada noite. E este livro, Há Poder em Suas Palavras, diz que as suas palavras estão carregadas de dinamite. E a dinamite pode produzir bem ou mal, certo? A sua boca está carregada de poder, para o bem ou para o mal. Você pode edificar uma pessoa, ou você pode derrubar uma pessoa. A esposa que fala bem do marido, ou edifica e o empurra para frente. Uma esposa que o maltrata, que fala mal do marido, o puxa para trás e o derruba. Queridos, a palavra de Deus diz em Números 14, que aquilo que a boca fala, você recebe. Considerando que aquilo que a nossa boca fala, nós vamos receber, nós deveríamos ter mais cuidado com aquilo que falamos. Você não concorda comigo? Deveríamos cuidar muito mais com o que falamos, considerando que vamos receber aquilo que estamos falando. Se falamos de bênçãos, coisas boas, vamos receber coisas boas. Se falamos coisas negativas, ruins,
vamos receber coisas negativas na nossa vida. Você pode fazer com que a sua boca trabalhe a seu favor ou contra você. Depende da sua decisão. E leia então comigo em Números capítulo 14, verso 1 em diante. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito! Ah, se morrêssemos neste deserto! E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Aqui neste capítulo 14, verso 1 até o verso 4, existe uma carga de palavras negativas, energia negativa, palavras destrutivas, desanimadoras, murmurações, reclamações. Se há uma coisa, meu querido irmão, que Deus abomina, é reclamação. Será que nós temos aqui nesta noite alguém reclamão? Um reclamão que reclama da comida, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do filho, reclama da mulher, reclama da igreja, reclama do pastor. Teríamos aqui alguém que tem este hábito de reclamar? Vejam, este povo disse, esse povo falou com a boca o quê? Ah, se morrêssemos no Egito! Ah, quem dera que nossos filhos, nossas filhas serão presas, diz aqui. Morreremos à espada. Ou, ah, se morrêssemos neste deserto. Agora eu convido você a virar a página para o capítulo 14 mesmo, na página seguinte, e no verso 28. Capítulo 14 e o verso 28. Diz-lhes, agora é Deus que está. Vamos ler a partir do verso 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Até quando eu tenho que aguentar esse povo que só murmura, reclama do maná, reclama da água, reclama do sol? Enfim, eu só ouço reclamação e murmuração. Até quando eu tenho que suportar esse povo? Deus fica até aqui, ó, com pessoas que reclamam. E agora preste atenção no que Deus falou. Verso 28. Diz-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Deu para entender a mensagem de Deus? Assim como você falou com a sua boca, assim eu farei com que aconteça. Qual foi a frase que eu disse no início do sermão? Considerando que nós recebemos aquilo que falamos, deveríamos pensar 10 vezes naquilo que falamos, porque nós vamos receber aquilo que falamos. Se falamos de desgraça, receberemos desgraça. Se falamos que o marido não presta, ele não prestará cada vez mais. Se falamos que o nosso filho é uma peste, é um rebelde, é um drogado, nosso filho será cada vez mais um drogado. Se reclamamos da nossa igreja, a igreja ficará pior. Se reclamamos do nosso pastor, vocês terão piores sermões. Porque Deus está dizendo: assim como você falou, eu vou fazer. Vocês vão receber aquilo que a boca de vocês falou. Vamos ler de novo o verso 28. Assim eu vivo, disse Deus, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres.
Eles não tinham falado, se morrêssemos neste deserto? Deus está falando, então vocês vão morrer neste deserto. Lembram-se de Josué e Calebe, que eles disseram, nós entraremos na terra prometida. Se Deus se agradar de nós, Ele nos porá lá. E o que Deus disse para Josué e Calebe? Vocês entrarão lá. E para os demais que disseram, nós não vamos poder entrar lá, a terra é de gigantes, Deus disse o que para eles? Vocês não entrarão lá. Aquilo que a boca fala, você recebe. Se pensássemos nisso, meu querido irmão, se pensássemos seriamente que aquilo que a boca fala, nós recebemos, quanta bênção falaríamos, quanto bem falaríamos, quanta edificação haveria na nossa boca, quanta palavra agradável e amável existiriam na nossa boca, para que a nossa vida se enchesse de abundância, de amabilidade, de bênçãos, de felicidade. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Quem morreu? Quem murmurou? Quem morreu? Quem murmurou? Há pessoas que pensam que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Você está redondamente enganado se você pensar assim. O Deus do Antigo Testamento é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus do Novo Testamento é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que falava com Moisés no Monte Sinai, que lhe deu a lei dos 10 mandamentos, escritos com o dedo de Deus, aquele Deus ali que falava com Moisés, era Deus o Filho. Não era o Pai, era Deus o Filho. E o Deus que se manifestou no Novo Testamento é o Deus Filho, que recebeu o nome de Jesus. Por isso que lá em Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz Paulo na carta aos Hebreus. Deus não muda. Se Deus não muda, Ele detesta os murmuradores. Ele se agrada dos pecadores que confessam seus pecados, que clamam por misericórdia. Por mais bandido que seja, por maior assassino que seja, por mais ímpio que seja, se a pessoa clama por Deus, pela misericórdia, pela graça, por perdão, por libertação, Deus está ali para atender. Mas Deus não gosta de gente murmuradora, reclamona. Agora, queridos, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Aqui nós vamos encontrar as palavras de Jesus, muito parecidas com aquelas que nós estudamos lá em Números, capítulo 14. Números 14 e aqui Mateus, capítulo 12. O Deus que falou lá, assim como vocês falaram, eu farei, esse é o mesmo Deus que está falando aqui. Só que aqui ele é o Deus encarnado. Agora ele se chama Jesus. Mas é o mesmo Deus Filho. E aqui em Mateus capítulo 12, nos fala a partir do verso 36. Vamos ler o verso 35 em diante. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Lendo o verso seguinte, você vai perceber que esse tesouro, de onde você tira coisa boa ou coisa má, não é um baú com ouro ou diamantes, pedras preciosas, mas é a boca. É a boca. É a sua mente. A mente pensa e a boca fala. E quando a boca fala, você está tirando tesouros ou está tirando o quê? Coisas más. O homem bom tira coisas boas, tira o seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Agora vejam o verso 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O que você entende por palavra ociosa?
Ocioso é o preguiçoso. Ociosidade é sinônimo de preguiça. Ociosidade é a pessoa que fica sem fazer nada. Ocioso, preguiçoso. Aquele que quando levanta um pé, o outro já queimou. Deus não aprecia o ocioso, porque o ocioso tem mente desocupada. E mente desocupada é a oficina do diabo. Mãos desocupadas são ferramentas do diabo. O ocioso fica na frente da televisão, mudando de canal, não é? O que você está fazendo aí? Não fazendo nada. Não estou fazendo nada. Está matando o tempo. O ocioso mata o tempo. O ocioso desperdiça o tempo. O ocioso fala palavras ociosas. A linguagem dele, o palavreado dele, a conversação dele é ociosa, não é nada edificante. Eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Verso 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Nossas palavras nos trarão justificação, ou nossas palavras nos trarão condenação. Cuidado, boquinha, com o que fala. Porque pelas palavras você pode ser justificado. Pelas palavras você pode ser condenado. Quando Jesus perguntou, quem dizeis vós? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns disseram, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Isso está em Mateus capítulo 16. Até que Pedro disse, tu és o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. O Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para Simão e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne, mas o Espírito te revelou isso. Com a boca, Pedro confessou Jesus. Com a boca, Pedro negou Jesus. Lembram-se que Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. A nossa boca, queridos, ela pode ser uma fonte de bênçãos ou uma fonte de maldição. Como é que é a nossa boca? Como são as palavras que saem da nossa boca? Será que nós só falamos bem das pessoas ou falamos mal das pessoas? As mulheres correm um risco maior aí, porque a psicologia ensina que os homens gostam muito de conversar sobre coisas, projetos, trabalho, esportes, coisas. Mas as mulheres não gostam de conversar sobre coisas. As mulheres gostam de conversar sobre pessoas. Se vocês encontram 2, 3 mulheres conversando, eles estão falando sobre alguma pessoa. Geralmente outra mulher. E é muito perigoso nós falarmos de pessoas. Porque se não estivermos falando coisas boas dessas pessoas, nossa boca está nos condenando. Essas palavras estão sendo registradas. E você pode pensar, não, mas o que eu falei não foi nada mentira. Eu não estou me referindo aqui a falar mentira, porque o mentiroso já seria demais até para um cristão, não é? O cristão não vai ficar falando mentiras. O que você está falando do outro é verdade, mas não é positivo, não é edificante. Você está falando coisa negativa, falando mal dele. Tudo que você está falando é verdade, mas são coisas negativas, destrutivas. E pelas tuas palavras serás condenado. E pelas tuas palavras serás justificado. Vocês se lembram no poder que existe na palavra que sai da nossa boca, quando o ladrão na cruz olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quais mandamentos aquele ladrão guardou? Nenhum. Que boa obra ele fez? Nenhuma. Mas por que é que Jesus olhou para ele e disse, em verdade eu te digo hoje,
que tu estarás comigo no paraíso. O ladrão recebeu a certeza da salvação no mesmo instante em que confessou com a boca. Quem confessa com a boca que Jesus é Deus, está salvo. Está salvo. Ele pode não estar guardando mandamento nenhum, ele pode estar cheirando álcool ou cigarro, mas se ele confessou que Jesus é Deus, ele está salvo. Mas pastor, e o álcool e o fumo? Isto é obra da santificação que o Espírito Santo fará nele, libertando-o dos vícios das drogas. Mas a santificação só acontece na vida de pessoas que foram salvas em Jesus Cristo. Não existe o processo da santificação em pessoas que ainda não foram salvas. O primeiro que acontece na sua vida, meu irmão, é a justificação, é a salvação em Jesus. Dali para frente, Deus começa a trabalhar através do Espírito Santo, transferindo o caráter de Cristo para você. E quanto mais do caráter de Cristo é transferido para você através da comunhão diária, você vai perdendo o gosto pelo álcool, perde o gosto pelo cigarro, perde o gosto pelos filmes da televisão, perde o gosto pela novela, perde o gosto por todas as coisas ruins que não são do reino de Deus, são do reino das trevas. Mas este é o processo da santificação que Deus opera em você e em mim, que dura a vida toda. Este processo da santificação é obra da vida toda. Se com a nossa boca nós confessamos que Jesus é Deus e que é Salvador nosso, estamos salvos nele. Mas pastor, não é bem assim. Leia a sua Bíblia. Se necessitar de um dicionário de português, pega o dicionário de português, porque a minha Bíblia diz exatamente isso. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. O que Deus está tentando me convencer, a mim e a você, meu querido irmão, é no poder que existe na palavra que sai da nossa boca. Assim como existe poder na palavra que saiu da boca de Deus, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele falou e tudo apareceu. Você constrói a sua família pelas palavras. Você destrói a sua família, o seu marido, pelas palavras. Há maridos que saem vitoriosos de manhã, depois de um abraço, um beijo, e a esposa dizendo: querido, vá em frente, você é um vitorioso, estou orando por você, Jesus está com você. E ele sai como um leão, vencendo. Mas a palavra negativa de uma mulher que briga, que fala coisas ruins, e o marido sai nervoso, bate o carro, descontrola-se todo, porque ele ouviu palavras o quê? Destrutivas, palavras baixas, palavras más. Em Romanos capítulo 10, abra sua Bíblia. Vamos ler agora a partir do verso 9. Romanos capítulo 10 e o verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Com o que é que nós temos que confessar ao nosso Senhor Jesus? Com a boca. Como é que você louva ao Senhor? Com a boca. Já reparou que há pessoas que não cantam, a boca não abre, a voz não sai? Quando a Leila e eu fazíamos nossos evangelismos aqui no Brasil, de 45 noites, 64 noites, nós cantávamos muito com a congregação, com todo mundo que vinha. Aqueles salões, aqueles clubes lotados. E nós cantávamos 15, 20, 25 minutos. E eu ficava muito feliz quando eu percebia as pessoas abrindo a boca e cantando. Enquanto a pessoa estivesse calada, eu dizia: ele ainda não se entregou. Ele ainda não creu. Mas no momento em que eu percebia a voz saindo e a boca articulando as palavras, eu disse: agora sim, o Espírito Santo venceu. Porque nós temos que confessar com a nossa boca. Há pessoas que não abrem a boca nem para dizer eu te amo. A minha mulher sabe. Sabe? Sua mulher sabe que você a ama? Quando é que você falou?
no altar no dia do casamento? Isso é suficiente? Lembre-se, meu irmão, mulher tem amnésia. Ela não se lembra amanhã o que você falou hoje. Então você tem que falar amanhã de novo. Está claro isso? Todo dia, eu tenho experiência própria. Todo dia minha esposa pergunta: de quem eu sou? E ela fica ali esperando a resposta. Depois que eu dou a resposta, digo: você é minha. A próxima pergunta vem: e de quem você é? E ela fica esperando a resposta. Eu digo: eu sou seu. Aí ela sorri, aí ela fica satisfeita. Mas ela já fez milhares de vezes essa pergunta. Queridos, assim como a esposa se satisfaz com a expressão da nossa boca, Jesus também. Você já parou para pensar por que eu escolhi aquele hino para começar? Meu Jesus é cativante, meigo bom, leal, capaz. E no coro que diz: quanto amo, pois por mim morreu na cruz. Quanto amo ao meu Jesus. O que é isso? É a boca expressando palavras de amor a Jesus. Se você vai fazer uma serenata para a namorada, você não vai cantar esse hino, porque essa é uma declaração de amor a Jesus e não a namorada. Você vai cantar uma música que fale do seu amor pela sua namorada. Agora, se você quer declarar o seu amor a Jesus, você canta esses hinos que dizem: eu te amo, Jesus. Meu Jesus é cativante, melhor do que todos, melhor do que tudo. Vocês vão ver o último hino que nós vamos cantar, que é um nome que está acima de todos os outros nomes. Você tem que expressar isso com a boca, no seu louvor. Por isso que Jesus está falando em Romanos capítulo 10, verso 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Alguém pode dizer: não é bem assim não, como o pastor está falando. Não, eu não estou falando nada, só estou lendo. É bem assim como a Bíblia diz mesmo. Primeiro você se salva em Jesus. E as doutrinas, pastor? As doutrinas vêm depois da salvação. Porque se as doutrinas vierem antes da salvação, não é graça, é legalismo. Entenderam, irmãos? Se as doutrinas vierem antes da salvação, não é graça divina, é legalismo. É salvação pelas doutrinas, salvação pelas obras, salvação pela obediência. E não existe isso, nunca existiu, nunca vai existir. A salvação é pela graça. Mas é uma graça que, depois que salva, transforma. Mas transforma os que foram salvos em Jesus. Amém, irmãos? Esta é a graça divina. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que, com o coração, quando fala coração, fala do quê? Da mente, né? Visto que com a mente se crê para a justiça. Você crê em Jesus para a sua justificação, para a justiça, para a sua salvação. E com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja Deus. Eu quero animá-lo a comprar este livrinho, a poder em suas palavras, e ler este livrinho. Eu quero ler para vocês agora a lista do nunca mais. Essa é uma listinha para você xerocar, tirar uma cópia e colocar na porta da geladeira. Minha lista do nunca mais. Coisas que você nunca mais vai falar. Porque aquilo que a boca fala, você recebe.
Eu sempre tive desejo que o meu filho fosse pastor. Eu falava isso para Deus. Mas eu nunca falei para ele que ele tinha que ser pastor. Ele tinha que decidir. Mas Deus sabia que a minha maior alegria seria se ele um dia fosse pastor, para continuar o santo ministério que o pai realizou por mais de 40 anos e agora estamos aposentados. Eu dizia, Senhor, eu gostaria de ter o meu filho para continuar esse ministério. E queridos, Deus colocou no coração dele o desejo de ser e a decisão de ser um ministro do Evangelho. Amém, irmãos? Se com a tua boca você fala, a coisa o quê? Acontece. Minha lista do nunca mais. Vão anotando aí. O primeiro verso que eu vou ler é Filipenses 4,13. Se alguém quiser escrever, esse é o primeiro verso da lista do nunca mais. Filipenses 4,13. Todos acharam? Filipenses 4,13. Nunca mais direi, eu não posso. Por quê? Nunca mais direi, eu não posso. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Deu para entender? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Eu não posso largar isso. Eu não posso largar aquilo. Eu não posso aceitar isso. Tudo você pode naquele que te fortalece. Filipenses 4,13. Então, na lista do nunca mais, na minha lista do nunca mais, a primeira coisa que aparece é Filipenses 4,13. Nunca mais direi, eu não posso, pois tudo posso naquele que me fortalece. Agora vamos para o segundo nunca mais. Está em Filipenses 4,19. Filipenses 4,19. Está aí bem pertinho. Nunca mais direi que não tenho. Quem fica falando não tenho, não tem mesmo, vai pastar, vai sofrer, queridos, a pessoa vai para a miséria, porque ele recebe aquilo que a boca fala. Se uma pessoa me pede ajuda, eu falo, tenho. Você sempre tem para fazer a obra do Senhor, para fazer a caridade. Se você diz que não tem, Deus fala, você está falando que não tem? E aquele dinheirinho no banco? E o carro? E a sua poupança? E você falando que não tem para ajudar o pobre necessitado? Então você não vai ter mesmo. Porque o que a boca fala, você recebe. Cuidado com o que a boquinha fala. Então, na lista do nunca mais, o segundo nunca mais direi que não tenho. Pois o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. Amém? Ele supre cada uma das minhas necessidades. E Deus não supre só necessidades básicas, de água, de pão, de arroz, de feijão. Deus supre também algumas coisas que Ele sabe que vão alegrar você. Você poderia viver sem aquilo, mas Ele se agrada em dar coisas para deixá-lo feliz, porque Deus é Pai. Deus é Pai. Ele gosta de nos contentar. O terceiro nunca mais está em 2 Timóteo 1,7. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1 e o verso 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 7. Nunca mais direi que tenho medo. Nunca mais direi que tenho medo. Por quê? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Para onde foi o medo? Deixa de existir. Mesmo que você esteja sentindo medo, você não fala que está com medo. Você repete a palavra que saiu da boca de Deus, olha. Porque alguns dizem, pastor, como é que eu vou falar que eu não tenho medo se eu estou tremendo de medo? Depende.
Você quer crer nos seus sentimentos? Você está sentindo medo, né? Estou. Você quer crer nos seus sentimentos? Ou você quer crer na palavra que saiu da boca de Deus? No que é que você quer crer? É melhor crer na palavra que saiu da boca de Deus. Não creia nos seus sentimentos. Mesmo sentindo medo, não fale que está sentindo medo. Diga o quê? Deus não me tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O próximo nunca mais está em Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12 e o verso 3. Nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé. Nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé. Por quê? Romanos 12, 3. Porque eu tenho a medida de fé. Eu tenho a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu uma medida de fé para cada um. Como é que você diz que não tem fé? Você está culpando Deus. Porque se Deus deu uma medida de fé para cada um, eu não posso dizer que não tenho fé. Porque Deus deu um pouco de fé para cada um, que será desenvolvida esta fé. Você desenvolve ou não? Ou ela vai ficar raquítica sempre? Cabe a você, a medida de fé é dada para cada um, como se fosse um talento, né, para ser desenvolvido. O próximo, nunca mais. Nunca mais direi que sou fraco. Nunca mais direi. Procure aí em Daniel, capítulo 11, verso 32. Daniel, capítulo 11 e o verso 32. Esta aí é para quem pensa que é fraco, não é? Daniel 11, 32. Nunca mais direi que eu sou fraco. Por quê? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Aliás, isso é Salmo 27, 1. Mas depois você lê. Agora vamos ler Daniel 11, 32. E o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel 11, 32. O povo que conhece o Senhor se tornará o quê? Forte e ativo. E Salmo 27, 1 diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então eu não vou falar, eu sou fraco, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida. Salmo 27, 1. Você troca a fraqueza pela força. Amém, irmãos? O próximo, nunca mais direi, é de 1 João 4, 4. 1 João 4, 4. Todos procurando aí? 1 João 4, 4. Nunca mais direi que Satanás tem supremacia na minha vida. Por quê? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem está com você é muito maior. É Cristo, o vencedor de todas as batalhas. E agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o verso 14. Nunca mais direi que estou derrotado. Por quê? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Porque Deus em Cristo sempre me conduz em triunfo. Porque Deus em Cristo sempre me conduz em triunfo. Então nunca mais direi que estou derrotado. E agora o próximo, nunca mais, está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 30. Vamos achar lá. Nunca mais direi que não tenho sabedoria. Por quê? 1 Coríntios 1, 30. Porque Cristo Jesus se tornou o quê? Da parte de Deus, sabedoria minha. Sabedoria minha. Cristo Jesus é a nossa sabedoria. Nunca mais direi que não tenho sabedoria. E agora abra a Bíblia em Isaías 53, 5. Esta frase aqui vai ser a mais usada de todas. Isaías 53, 5. Essa será a mais usada de todas. Vocês vão saber por quê. Nós chegamos esta semana aqui, eu encontrei tantas pessoas enfermas, né? Meu pai, minha mãe,
A Edna estava na UTI, foi para o Campo Largo hoje. O meu primo Israel está na UTI. Visitamos ele ontem, visitamos hoje. Tem muitas pessoas enfermas. Para as pessoas enfermas, Isaías 53:5. Nunca mais direi, estou doente. Por quê? Pelas suas pisaduras fui sarado. Amém? Pelas suas pisaduras fui sarado. É uma promessa bíblica. Ou você diz que está doente, ou você diz pelas pisaduras de Cristo Jesus fui sarado, fui curado. Você escolhe o que você quer falar. O que a boca fala, você recebe. Mas pastor, é assim mesmo? Será que funciona? Teste, experimente. Pelas suas pisaduras não serei curado. Pelas suas pisaduras fui curado. É isso que Isaías 53, verso 5 está falando. E agora o próximo nunca mais. É de 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado, pois estou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Estão vendo aí? Se você, eu estou ansioso, eu estou preocupado, e quando você fica ansioso e preocupado, o sistema nervoso altera todo o seu organismo, eleva a sua pressão, e você corre risco de ter um AVC. Ansiedade, preocupação, angústia. Qual é o remédio? 1 Pedro 5:7. Estou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Aleluia! Esse é o meu Jesus, que cuida de mim e de você, e tira a nossa ansiedade e nos dá em troca paz abundante. E agora o penúltimo nunca mais. O penúltimo está em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 17. Esse é o penúltimo. Nunca mais direi que estou preso, pois onde está o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3:17. Em Cristo existe liberdade. Liberdade de quê? De tudo. Qualquer droga, qualquer vício, até do café. Livre. Por quê? Em Cristo há liberdade. Agora o último, nunca mais. Isso está em Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8 e o verso 1. Vou esperar você achar, porque é o último e nós vamos ler juntos. Romanos capítulo 8 e o verso 1. Podemos ler? Nunca mais direi que estou condenado. Por quê? Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Não há condenação nenhuma. O condenador é Satanás, ele é derrotado. E não há condenação para quem se agarra a Jesus, quem clama por Jesus. Não há condenação, há salvação. Que Deus enche o seu coração de alegria, de paz e de esperança, meu irmão. É a minha oração, meu desejo, amém? Amém.